Fala, meus queridos! Como que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui quem fala é o professor Guilherme Nevan e hoje vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo de ginástica. O tema da aula de hoje vai ser ginástica de condicionamento físico e vamos falar mais especificamente sobre a ginástica de flexibilidade, para melhorar a flexibilidade e também ali a percepção ali do nosso corpo, para que você conheça e experimente aí algumas práticas. Então, para a aula de hoje, eu recomendo para você aí de casa que você vista aí algumas vestimentas apropriadas. Coloque algum sapato que não vá machucar os seus pés, que sejam bem confortáveis e sente, se possível, de frente para algum tapete, em cima de algum tapete. Porque no final estarei passando para vocês alguns exercícios ali de flexibilidade para que vocês façam em casa aí no decorrer de nossas aulas. Avançando aqui, nas aulas anteriores nós abordamos alguns temas relacionados a alguns fatos históricos que marcaram a ginástica e ajudaram ela a tomar forma como nós conhecemos ela atualmente. Então nós tivemos aqui, num primeiro momento lá, o período da pré-história, onde o principal objetivo da ginástica para o homem naquela época era auxiliar nas atividades de caça e também garantir a sobrevivência do ser humano primitivo. Então eles faziam ali algumas gravuras nas cavernas e também nas paredes que retratavam esses momentos. Já nas civilizações mais antigas ali, como no caso do Egito, a ginástica ali, ela tinha ali um caráter mais festivo, então ela era usada principalmente ali em alguns eventos tradicionais ali, em algumas festas, durante também alguns casamentos, onde apresentavam ali as esposas dos faraós e coisas desse tipo. Na sequência também falamos ali sobre a ginástica no período da Grécia, onde o foco ali principalmente era a aparência do seu corpo, ter um corpo belo, ter um corpo bonito, ter um corpo saudável. Então eles tinham bastante cuidado, porque eles queriam ter um corpo bem parecido com os dos deuses, que eles acreditavam ser dos deuses naquela época. E também é nesse período que surgiram ali os Jogos Olímpicos, que mais tarde aí vão tomar proporções e vão ser incrementados até mesmo nos dias de hoje, aí, de acordo com algumas modalidades de esporte. Na sequência, eu falei sobre a ginástica em Roma, que ali o foco ele não era mais relacionado ao corpo do indivíduo, e sim para fins única e exclusivamente de treinamento militar. Então, nesse período aqui, nós tínhamos ali diversos gladiadores ali que precisavam fazer ali os movimentos acrobáticos para garantir ali a sua sobrevivência, e também ele era usado ali para garantir ali como uma forma de treinamento para alguns escravos que poderiam fazer ali durante os eventos do circo e ali no Coliseu eles conseguissem escapar de algumas feras, de alguns objetos, de algumas lanças, algumas flechas. Então eles precisavam ter o corpo ali bastante acrobático para conseguir realizar ali os movimentos, escapar e garantir ali a sobrevivência durante esses eventos. Aí também nós falamos ali um pouco sobre a Idade Média, onde aqui o corpo ele continua não sendo considerado ali importante, porque na Idade Média, principalmente, o que importava era o espírito do sujeito, o espírito do indivíduo. Então, conforme nas suas ações durante a sua vida, lá em cima teria um tipo de purgatório que decidisse, com base nas suas ações, se você iria para o paraíso ou para outro lugar pagar ali por seus pecados. Então, a forma como a ginástica ela sobreviveu nesses períodos foi através de artistas de rua e também ali para algumas modalidades ali, para treinamentos de alguns exércitos e alguns cavaleiros ali durante o período das cruzadas. Nós também falamos ali sobre a ginástica no período pós-Idade Média, ali no ano de 1600 até 1789 e até os dias atuais, onde a ginástica ela começou a tomar ali um caráter um pouco mais de cuidado com o corpo outra vez. Então as pessoas começaram a produzir várias pinturas. Eu citei o exemplo na aula passada da Mona Lisa, eu citei também o exemplo sobre as obras de Michelangelo, onde de fato o corpo humano ele voltou a ser pintado, ele voltou a estar ali em evidência, e então que o conhecimento científico começou a ser aprofundado. Então agora você tinha ali todo o seu corpo, mas as pessoas naquela época elas queriam entender como esse corpo funcionava. Então você entendia lá, começava a estudar e dar nomes para os músculos do seu corpo, começava a dar nome para os órgãos, você se alimentava, para onde iria esse alimento? Então, diversos estudos para entender como que o corpo se desenvolvia naquela época.
E aí, na sequência, nós falamos também sobre diversos acontecimentos históricos referentes aos conflitos da humanidade. Falei sobre a Revolução Francesa, falei sobre a Primeira Guerra Mundial, falei ali sobre a Segunda Guerra Mundial, mas de forma ali bem superficial. Até porque esses conteúdos eles não são assim bastante focos, não são bem o foco da nossa aula. E sim, quais que eram os impactos dele para a ginástica naquela época e como que era visto ali, como que o exercício físico ele era tratado nesses períodos. Então ali nós tínhamos ali, começamos a surgir as primeiras caracterizações e sistematizações dos movimentos. Então falamos aí sobre o movimento de ginástica europeu, então falamos sobre as escolas alemãs, falamos sobre as escolas suecas, escolas dinamarquesas, escolas francesas e como que elas chegaram aí até mesmo no Brasil. Então, na sequência, abordamos temas relacionados ali às modalidades de ginástica, falamos sobre as modalidades competitivas, né, que algumas ali consistiam com o uso de alguns aparelhos, então você tinha regras bem estabelecidas, você tinha ali a busca pelo movimento mais sincronizado, mais perfeito, e esse movimento ele era avaliado por diversos jurados, e conforme as notas que eles dariam para uma determinada prática, para uma determinado movimento, você conseguiria ali certas pontuações, conseguiria ali as maiores pontuações e, consequentemente, até mesmo algumas premiações de alguns eventos. E também apresentei para vocês as ginásticas das modalidades não competitivas, que vão ser o foco da aula de hoje, mais especificamente sobre a ginástica ali de condicionamento físico e como que ela é importante e ela vai auxiliar no andamento de outras atividades aí no decorrer das nossas vidas. Para falar sobre a ginástica de condicionamento, eu vou estar dividindo em 4 frentes aqui para ficar mais fácil para você aí, aluno do 7º ano, compreender bem aqui os ensinamentos. Então vamos falar sobre a flexibilidade, vamos falar sobre a resistência do nosso organismo e vamos falar assim sobre as sensações relacionadas ao nosso corpo e também as práticas corporais que ajudam a melhorar o condicionamento e também ali a flexibilidade. Para a aula de hoje, eu trouxe aqui alguns conceitos sobre flexibilidade, qual que é a finalidade de quem busca por esse tipo de atividade e também ali alguns exercícios e quais os benefícios que eles vão trazer para a saúde e também para o andamento das atividades cotidianas ali de seus praticantes. Se vocês pesquisarem em qualquer dicionário, ou se vocês forem ali no Google e usarem a ferramenta do dicionário online presente ali no próprio navegador, vocês vão encontrar definições bastante semelhantes com as que eu estou apresentando aqui. Que basicamente seria assim, a primeira definição que ele nos apresenta. Qualidade do que é flexível, do que é maleável. Então vocês percebam ali que vai ter então vocês percebam que a palavra flexível, ela pode, e pensem como que ela pode ser utilizada aí dentro do nosso corpo, como que ela pode ser aplicada no nosso corpo aí na prática. Já já a gente vai preparar uma atividade e vocês vão entender o porquê. E aqui, ela relacionada ao nosso corpo, ela vai facilitar a ligeireza de movimentos, a agilidade, a elasticidade, a elegância. Então vocês lembram, quando a gente falava sobre as modalidades competitivas de ginástica, tinha toda uma preocupação com a finalização do movimento, para deixar o movimento mais bonito para quem estaria ali assistindo. E também ali, os movimentos muitas vezes realizados, eles eram bastante acrobáticos e precisava de um grau de treinamento bastante absurdo daqueles atletas que acabavam fazendo ali no decorrer de suas modalidades. Então não era algo assim fácil, exigia ali toda uma rotina de treino e toda uma rotina ali de dedicação. E a ginástica de condicionamento físico, a principal característica dela é que você não vai construir um corpo resistente, um corpo flexível do dia para a noite. E tudo isso vai depender do andamento das atividades cotidianas e de você manter também uma certa rotina de treino com base nas atividades. Então você precisa ter uma sequência. Então não basta você fazer uma vez na vida os exercícios de flexibilidade achando que o corpo de vocês vai se tornar flexível. Então vocês precisam manter isso por uma certa rotina e por um período de tempo ali com uma certa frequência. Tudo bem? Aqui eu estou trazendo uma atividade para você aí de casa que vocês vão ter alguns minutinhos para pensar na resposta. Então estou mostrando para vocês aqui duas GIFs onde mostram ali algumas pessoas fazendo ali alguns movimentos acrobáticos e eu quero que vocês pensem aí com base nas palavras de vocês nessas imagens aqui o que seria um corpo flexível. Daqui a pouquinho nós já voltamos.
Agora que você de casa teve alguns minutos para pensar em uma resposta, eu estou voltando aqui explicando para vocês o que um corpo flexível e a ginástica de condicionamento tem a ver com as duas GIFs apresentadas aqui. Na primeira imagem, vocês percebam que a pessoa que está ali dançando, está fazendo ali os movimentos, ela tem um controle absoluto sobre o seu corpo. Então ela consegue jogar o seu corpo para trás com extrema facilidade e faz um movimento ali bem bonito de ser observado. Então ela tem um corpo ali bastante flexível e não é todo mundo que tem essa flexibilidade. E para conseguir, vocês vão ter que manter ali toda uma rotina de treino. Outro exemplo que eu gostaria de estar mostrando aqui para vocês é o caso do Cristiano Ronaldo, que ele fez ali um gol de bicicleta e é um movimento que não é muito comum ali dentro para os jogadores ali no esporte de futebol. Então são raríssimas vezes que nós conseguimos ver algum jogador marcar esse gol. E vocês percebam que se não fosse toda a rotina de treino, toda a flexibilidade que ele tem, todo o tempo de bola, ele não conseguiria estar fazendo esse movimento com extrema perfeição. Até porque durante ali os períodos de treino, os atletas eles não vão ter ali um tipo de treino específico para virar algum tipo de bicicleta. Então aqui vai muito da flexibilidade e também da confiança daquele atleta naquele momento. Então exige ali um grau de técnica bastante avançado. Então aqui eu citei dois exemplos, tanto na dança quanto nos esportes, onde a flexibilidade ela é útil para nos fazer superar algumas adversidades e contornar alguns momentos ali em ponto para nossas equipes durante o esporte. E qual que é a principal finalidade de você ter ali um corpo flexível, de você praticar ali certa atividade física, com uma certa rotina? Primeiramente, pessoas que praticam atividades físicas e também exercícios de flexibilidade, elas tendem a se tornar mais proativas. E o que eu quero dizer com isso, com serem mais proativas? Você vai ter uma melhor qualidade de sono, então você vai conseguir descansar melhor as energias e acordar mais disposto no dia seguinte. Então você vai conseguir prestar mais atenção durante a sua aula, você certamente não vai ter ali tantos problemas para aprender uma nova técnica de movimento que seu professor em sua aula prática vai ensinar para você. Então vamos supor que seu professor vai fazer lá um jogo ali de queimada, uma brincadeira ali com vocês alunos. Se vocês ali têm um certo contato, uma certa rotina ali com atividade física, certamente vocês vão ter mais facilidade em fazer algumas esquivas, em fazer alguns movimentos e também fazer ali, converter, ali, marcar mais pontos, derrotar mais adversários ali no decorrer da atividade. E aqui, outro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é que a flexibilidade ela também vai auxiliar na forma como nós coordenamos o movimento ali do nosso corpo. Então ali tem um exemplo de uma menininha que está pintando um quadro e isso também é possível graças aí a um certo controle que ela tem ali sobre o seu organismo. E é importante também mencionar que a flexibilidade, de modo geral, ela também vai estar diretamente ligada aí com o corrimento aí do fluxo sanguíneo dentro do seu corpo. Então, consequentemente, você vai ter ali melhoras ali para o seu metabolismo, o seu corpo vai absorver melhor ali os nutrientes de algum alimento e, consequentemente, seus órgãos, sua parte interna do seu corpo vai funcionar de maneira ali um pouquinho melhor. Tudo bem? Agora, estou trazendo aqui para vocês uma segunda atividade, onde eu quero que vocês coloquem como a flexibilidade do seu corpo pode ajudar durante as atividades diárias. Eu acabei de citar aqui para você de casa uma série de exemplos que podem ser aplicados e eu gostaria que vocês complementassem, se possível, com alguns exemplos que eu não disse aqui com as palavras de vocês. Vocês vão ter alguns minutinhos para pensar numa resposta e daqui a pouquinho a gente volta.
Voltando aqui, agora que você teve um tempo aí para responder, eu também citei exemplos relacionados às aulas de educação física, citei o exemplo da queimada, mas existem diversos conteúdos onde a ginástica de condicionamento, onde a flexibilidade ela é trabalhada. Então aqui, quando você vai fazer ali um simples gesto de pular corda, você tem que ter ali um domínio corporal. Quando você vai fazer ali algum movimento de alguma outra modalidade de ginástica, vamos supor que você vai trabalhar na sua escola aí com o seu professor, a ginástica de circo, a ginástica circense, ou até mesmo atividades relacionadas à yoga, que são atividades que exigem ali todo um controle espiritual, um controle do nosso corpo, e você vai perceber e vai conhecer melhor ali o seu corpo. Então são exemplos de atividades assim que podem estar relacionadas diariamente na sua vida, dentro e também fora ali do ambiente escolar. Então, com base na vivência de vocês, eu pedi para que vocês complementassem algumas atividades onde a flexibilidade poderia ser útil e ajudar vocês aí no andamento do dia a dia. Avançando aqui, eu trouxe para vocês aqui uma imagem do Goku e já vou explicar o porquê. O Goku é um personagem do Dragon Ball, sei que vocês aí de casa adoram. E um músculo flexível, ele consequentemente, ele tem potencial para se tornar ali um músculo mais forte. E aqui eu trouxe o exemplo do Goku e vocês percebam que antes dele entrar em alguma batalha, antes de entrar ali numa guerra ali com algum oponente, coisa desse tipo, ele passa diversas horas do seu dia a dia se preparando para aquela determinada atividade, para aquela determinada luta, para aquele determinado combate. Então ele faz ali durante seus treinamentos uma série de movimentos acrobáticos, muitas vezes uma série de movimentos repetitivos e detalhe, antes dele entrar ali dentro do campo de batalha, ele também faz ali algumas atividades de alongamento. Em alguns momentos, eles tratam também dentro desse universo de Dragon Ball que de nada adianta você ter um corpo ali totalmente forte se você não tiver, ao mesmo tempo, um corpo ágil. Então é preciso você buscar ali um equilíbrio entre a flexibilidade, para que você tenha ali um corpo mais hábil, e, consequentemente, a força, para que você tenha ali um corpo mais resistente, mais forte, capaz ali de ter ali um melhor desempenho durante ali algum tipo de esporte ou alguma atividade aí no seu dia a dia. E aqui, a pergunta que não quer calar. Como que nós podemos fazer para conseguir ter um corpo mais flexível? Eu vou dar mais alguns minutinhos para vocês pensarem numa resposta com base nos exemplos que eu falei aqui do Goku e daqui a pouquinho eu volto com alguns exercícios práticos para vocês que nós vamos estar fazendo aí no decorrer de nossa aula. Não sai daí. Que você teve um tempo aí para pensar numa resposta com base em tudo que já foi passado aí no decorrer de nossa aula, vou trazer aqui para vocês alguns alongamentos que ajudam a melhorar ali a flexibilidade aí do seu corpo.
Mas volto a lembrar você, meu caro aluno, que para que esses exercícios eles sofram ali algum tipo de efeito no seu corpo, no seu organismo, você precisa praticar com uma certa frequência. Então, de nada adianta se vocês fizerem ele hoje e nunca mais fizerem. Então, eu gostaria de indicar para você aí de casa que você organize aí com base nos seus horários, pelo menos de 2 a 3 dias na semana, para estar disponibilizando um pouco do seu tempo para realizar as atividades que serão mostradas aqui. Os exercícios de alongamento, eles são os mais diversos possíveis. E é preciso dizer também que o nosso corpo ele é dividido entre membros superiores, que vai ser do tronco para cima, e membros inferiores, que vai ser do tronco para baixo. Mais para frente também vamos falar sobre isso com mais detalhes, mas para essa aula aqui, essa rasa definição para vocês vai ser aí o suficiente. Então, para começar a nossa aula, eu estou apresentando aqui com base nas imagens uma série de alongamentos. Vocês podem notar que nas primeiras imagens ela está fazendo ali alguns alongamentos para o pescoço, ela está fazendo também alguns alongamentos para os braços. Na sequência, ela faz ali alguns alongamentos para a coluna, ela também faz para as pernas, então tudo relacionado ali ao nosso corpo. Então vai ter ali toda uma preocupação com um certo tipo de exercício de acordo ali com finalidade para ser membros superiores, que vai ser da cintura para cima, e membros inferiores da cintura para baixo. Aqui, neste primeiro exemplo que está aparecendo na imagem para vocês, é um alongamento de um braço. Eu sei que muitos aí de casa já tiveram algum tipo de contato. Esse alongamento ele pode ser feito ali de duas formas, sem nenhum problema. Então, para fazer ele da maneira correta, estique o seu braço, venha com o outro cotovelo e trave. Essa é uma opção. Você consegue sentir essa região do seu braço se alongar, tudo bem? E a outra forma que você pode estar fazendo é como na imagem, você pode segurar a base aqui do seu cotovelo e trazer para perto do seu ombro. Você vai sentir a região ali alongando e assim você consegue aí finalizar ali um movimento ali do seu braço de membro superior. Tudo bem? Para que ele sofra algum tipo de efeito, você tem que fazer esse exercício durante ali um período de tempo. Então faça esse exercício ali primeiro comece ali com o braço esquerdo ou direito, tanto faz, fica a seu critério aí de casa, mas que você faça para cada membro, tanto o braço esquerdo quanto o braço direito, pelo menos ali 10 segundos de alongamento, certo? Avançando aqui, outro alongamento que é bastante legal de estar passando aí para você aí de casa, é esse alongamento aqui, onde a gente vai trabalhar aqui também o nosso pescoço, a parte cervical do nosso corpo, e também ali os nossos braços e antebraços. Então você estica lá na frente, segura um pouquinho, desce ali a cabeça, coloca o queixo aqui na região do peitoral, mais ou menos, vira um pouquinho a cabeça para um lado, deita ela um pouquinho ali no seu ombro, vira para o outro, relaxa, joga para trás. Tudo bem? Essa é uma forma de você estar trabalhando aí com os exercícios de alongamento para os seus braços e também aqui para a parte cervical, parte do nosso pescoço, a nossa cabeça. Vamos avançar aqui. Outro exercício que é bastante legal de alongamento para estar passando para vocês para trabalhar a flexibilidade é esse exercício aqui, onde vocês estão vendo ali na GIF, uma visão de costas ali da pessoa que está fazendo o movimento. Basicamente, ela levanta o cotovelo, trava aqui na pontinha e puxa para próximo ali da cabeça. É importante notar nesse tipo de movimento que ali na GIF, a nossa mão aqui, ela vai estar sempre ali na região do meio das nossas costas, para que o movimento seja feito ali da melhor forma possível. Você segura aqui também por uns 10 segundinhos, depois que deu esse tempo de 10 segundinhos, você troca, relaxa um pouquinho e puxa lá o outro braço e faz novamente ali o mesmo movimento. Esse é um movimento assim, esse é um tipo de exercício de flexibilidade bem simples de ser realizado e, consequentemente, se você manter uma rotina e fizer ali toda uma série de treinamento organizado, você vai sentir as melhorias ali em um pequeno espaço de tempo. Mas é claro, é trabalhoso, é cansativo e não é todo dia que estamos dispostos a realizar esse tipo de atividade. Outro tipo de alongamento que é bastante comum e é bem fácil de ser realizado é agora quando a gente simplesmente escorrega aqui as nossas duas mãos até os nossos pés lá no chão ou até onde você conseguir. Se eu não consigo alcançar lá a ponta do meu pé, você vai até mais ou menos onde ali você consegue alcançar, certo? E você vai trabalhar, vai se prender nessa posição
por aproximadamente ali uns 10, 15 segundinhos. Tudo bem? É um exercício bem tranquilo de ser feito. Eu tenho certeza que qualquer pessoa aí de casa vai conseguir fazer sem ter muitos problemas. Agora, esse aqui é um dos mais complicados dessa aula. E por quê? Porque vai exigir também ali um pouco de equilíbrio. Então, se você estiver num ambiente onde você note que tem alguns objetos que possam ali te machucar, eu não recomendo que você faça esse exercício. Mas a não ser que você tenha alguma parede por perto e consiga ali se apoiar, certo? Então, basicamente, você vai pegar e vai puxar a sua perna, o seu pé, e vai manter por 10, 15 segundinhos nessa posição aqui. Tudo bem? Depois que você segurou ali por 10, 15 segundinhos, você vai lá, novamente, puxa sua outra perna e trava lá no movimento. Esse é um exercício para membros inferiores, que vai trabalhar aí a flexibilidade também, que apesar de ser ali um pouquinho mais complexo, eu tenho certeza que você aí de casa, com um pouco de familiaridade, praticando ali com uma certa frequência, vai se tornar um exercício bem fácil de ser realizado. Uma dica que eu dou para você aí de casa é que você concentre a sua visão em um ponto fixo. Assim fica mais fácil de você manter o equilíbrio por mais tempo. Outra forma de exercício, também para membros superiores e também para a nossa coluna, é esse alongamento onde você vai sentar, de preferência, sente em cima de um tapete, não sente num objeto frio, pegue ali, se possível, se você tiver aí à sua disposição algum colchonete ou algum colchão desse tipo, e você vai sentar ali, vai abrir bem as pernas e você vai abrir a sua mão e esticar até onde você conseguir. Igual na imagem como está aparecendo aqui. Na imagem, ela não está indo muito para frente, ela está ali simplesmente com as pernas abertas, mas para que esse exercício ele se torne mais eficaz, eu recomendo que você tente alcançar os seus braços e dobre a sua coluna até onde você conseguir, para que o exercício ele de fato faça mais efeito aí para o seu corpo. Outro exercício bem legal, esse aqui também esse exercício também você pode fazer ele sentado, você deve fazer ele sentado. Procure aí um lugar confortável na sua casa, onde você vai esticar uma perna, vai dobrar a outra e você vai tentar alcançar com o braço lá a pontinha do nosso pé. Caso você não consiga alcançar lá a pontinha do seu pé e tudo mais, não tem problema, vai até onde você conseguir. O que importa é você ir trabalhando a flexibilidade do seu corpo com uma certa rotina, uma certa prática, uma certa frequência com que você realize essas atividades. Então, às vezes, no primeiro momento, você possa ter algumas dificuldades de conseguir encostar, por exemplo, lá nos nossos pés, e você consiga ir só até uma parte ali do seu joelho. Mas com o tempo e conforme a atividade ali, ela vai se tornando um tipo de rotina para você, o seu corpo vai se adaptando e, consequentemente, cada vez mais você vai ter mais êxito e mais facilidade em fazer esses tipos de exercícios. Agora, vocês vão ter aí alguns minutinhos para descrever em seu caderno como que você está se sentindo após realizar aí esses alongamentos. E eu quero que você diga aí também, com as palavras de vocês, o que você consegue perceber no seu corpo antes e depois de ter feito essas atividades. Você nota alguma mudança? Você está sentindo algum tipo de dor? Que dores são essas? É uma dor que está incomodando bastante? O que está acontecendo? Eu quero que vocês relatem com as palavras de vocês e compartilhem com algum professor ou com alguns colegas e vejam também as experiências que eles tiveram ao realizar esses mesmos exercícios. Então, vocês vão ter alguns minutinhos para pensar numa resposta e daqui a pouquinho eu volto.
que vocês tiveram tempo para compartilhar as experiências de vocês. Vamos avançar aqui com o conteúdo aí da nossa aula. É importante dizer para vocês que nós não nos tornamos flexíveis da noite para o dia. E esse é um trabalho que vai exigir bastante esforço e bastante dedicação. O exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês é o exemplo ali do filme Karate Kid, onde nós vamos ter ali um menino que ele muda de país, ele está tendo ali alguns problemas em se adaptar com uma nova cultura. Então, através de alguns treinamentos, juntamente com um mestre, com um profissional ali, que exerce ali alguns tipos de atividade física, ele busca ali por alguns treinamentos a fim de aperfeiçoar algumas técnicas de lutas e aprender ali a entrar em algumas modalidades esportivas ali de combate. Então, para que ele aprender, um exemplo bem simples que o chefe dele, que o treinador dele ele passa para ele, que é o Jack Chan, ele fala, ó, todos os dias você vai chegar aqui e a primeira atividade que você vai fazer é tirar o seu casaco e colocar no cabide. Isso justamente acontece porque dentro de casa, durante uma atividade, alguma rotina do dia a dia, esse menino ele estava ali, acabava jogando o casaco no chão, então o chefe dele ali, o professor dele acaba pensando ali em algum exemplo de atividade para fazer ele ao mesmo tempo criar o hábito de guardar o casaco no lugar certo, também desenvolver ali uma certa constância aí numa atividade que mais tarde iria influenciar diretamente no treinamento dele para obter ali uma maior flexibilidade. Então, no primeiro momento, eles colocam lá, o professor dele também coloca um sino no topo do teto, onde ele coloca lá, como se fosse assim um poste, onde ele tem como objetivo, todos os dias, tentar acertar também aquele sino. E num primeiro momento, ele tem bastante dificuldade e fica até frustrado, pensa em desistir várias vezes. Mas conforme ele vai mantendo ali toda uma rotina de treino e também dedicação, com o tempo o corpo dele vai se adaptando e, consequentemente, ele vai obtendo êxito ali em atingir os seus objetivos. É um filme bem legal, eu recomendo para você aí de casa, caso não tenha assistido. Assista e vai ter ali bastante semelhança com o conteúdo dessa aula aqui. Então vocês vão poder aproveitar bastante coisa do filme. Agora, eu vou adiantar um pouquinho aí que a nossa próxima aula ela vai ser ali sobre a resistência corporal. Então, para entender ali a resistência corporal, eu já quero adiantar aqui dois conceitos e dois tipos ali de exercícios, sendo eles podendo ser classificados como aeróbico, quando nós fazemos ali o gasto de oxigênio dentro do nosso corpo, e anaeróbico, quando nós não fazemos o uso de oxigênio, e se fizermos vai ser ali bem pouco. Um exemplo de atividade aeróbica que você pode estar assimilando aí a essas práticas físicas são a caminhada, a corrida, a dança, a natação e o ciclismo. Já de anaeróbica, eu citei aqui pilates, yoga e musculação. Então vocês percebam que a principal diferença de uma para outra é que o aeróbico, principalmente, você vai trabalhar ali com atividade física por várias horas, por um longo período ali de duração. Já ali no potencial, quando a gente vai falar de exercícios anaeróbicos, você vai fazer ali exercícios de curta duração e às vezes ali de bastante explosão. Como eu já disse, um deles ali vai consumir oxigênio, que é o caso dos exercícios aeróbicos. E o anaeróbico, ele já vai consumir mais carboidratos. E onde que nós encontramos carboidratos na nossa alimentação? Nós vamos encontrar em alguns tipos de fruta, como a banana, a gente vai encontrar em alguns tipos de grãos, vamos encontrar em alguns tipos de pão, macarrão também é uma refeição bastante rica em carboidrato, e também ali vamos falar bastante aí sobre alimentos como a batata doce também, que é outro alimento ali rico em carboidrato, e vai fazer ali um desenvolvimento ali do seu músculo crescer ali, você vai ter ali todo um melhor preparo ali do seu músculo ali para realizar ali a atividade. Aqui eu gostaria de estar trazendo para vocês mais uma atividade, onde eu falo aqui, eu quero que vocês classifiquem para mim com base nas imagens, qual dos dois tipos de exercício aqui vai ser o aeróbico e qual que vai ser ali o anaeróbico. E quero que vocês façam ali qual dos dois tipos é o que vai consumir pouco ou nenhum oxigênio. Justifique ali a sua resposta. Vocês vão ter aí alguns minutinhos. Daqui a pouquinho eu volto.
Voltando aqui, agora que você teve um tempo para pensar aí na resposta, o exercício aqui, onde a pessoa ali na GIF estava consumindo pouco oxigênio, vai ser ali o tipo de exercício anaeróbico. Vocês percebam ali que a pessoa que está correndo, ela não está em nenhum momento exercendo ali uma atividade super explosiva. Então, ela está fazendo ali um tipo de atividade que vai melhorar ali o fluxo de oxigênio dentro ali do seu próprio organismo e, consequentemente, vai fazer com que ele consiga correr por mais tempo e tenha mais resistência ali no andamento de algum tipo de atividade. Já a outra ali, a atividade aeróbica, ela está fazendo ali um tipo de exercício concentrado, onde o que importa ali vai ser ali a queima de carboidratos referentes ali a alguns alimentos assim com base ali que são utilizados ali por nossos músculos. E quais são os benefícios aí para as pessoas assim que praticam exercícios aeróbios e anaeróbios? Então, um deles vai ser ali, consequentemente, a perda de peso. Então, se você tem um corpo mais proativo, você tem um hábito de praticar mais atividade física, consequentemente, você vai produzir mais esforço e o seu corpo vai acabar queimando ali mais calorias. Outra coisa que é bastante importante aqui é que conforme ali outro benefício que os exercícios anaeróbicos eles vão trazer para você, e aeróbicos também, é que eles vão aumentar a capacidade do corpo de eliminar ali a gordura. Então, com base, se você vai mantendo ali uma certa rotina de treino, seu corpo vai ter mais facilidade de eliminar e você, consequentemente, perder peso. E vai atuar também dentro do seu metabolismo, fazendo todas as funcionalidades do seu corpo interno, dos seus órgãos internos, funcionarem ali de uma forma mais adequada, uma forma ali mais suave, vai trazer ali uma série de benefícios. O corpo vai absorver melhor ali os nutrientes e também vai aumentar ali o fluxo sanguíneo, a quantidade de oxigênio, e você vai se tornar aí, conforme a prática e também a execução, um atleta ali, uma pessoa que vai conseguir praticar exercício por longas durações, por mais tempo do que uma pessoa que não faz esse tipo de atividade. Aqui, com o metabolismo, com mais energia para cumprir suas funções, outras áreas do corpo também são beneficiadas, como é o caso ali do sistema imunológico, que poderá ficar mais forte na hora de enfrentar ali possíveis doenças. Então, o fato de você praticar ali atividade física e o fato de você acelerar o seu metabolismo, ter o melhor funcionamento da parte interna do seu corpo, consequentemente vai te tornar ali mais resistente a alguns tipos de doença, como gripe e outras do tipo, certo? Então, você vai ter ali um corpo mais preparado para se recuperar e também não ficar aí e dificilmente adoecer aí conforme você pratica atividade ou não. E outra coisa bastante importante é sobre o sistema, sobre os benefícios que ela traz ali, principalmente para o sistema cardiovascular, no coração. Que vai passar a trabalhar de forma mais eficaz, deixando praticamente todo o seu corpo com uma resistência também um pouco maior. E vai aumentar, importante dizer isso aqui, a força dos seus ossos, que passam a ficar mais resistentes e, consequentemente, prevenir doenças como a osteoporose, que vai ser a falta de cálcio nos nossos ossos. Então, se você acabar sofrendo algum tipo de queda e, consequentemente, bater ali uma parte do seu corpo, não vou falar que dificilmente, mas vai ser mais difícil você sofrer ali algum tipo de fratura, certo? Aqui, uma última atividade que eu quero que vocês façam aí em casa, que é referente aos benefícios para a saúde de quem pratica tanto os exercícios aeróbicos quanto anaeróbicos. Vocês vão ter alguns minutinhos para pensar numa resposta com as palavras de vocês e daqui a pouquinho eu volto com umas considerações finais.
decorrer de nossas aulas, eu passei para você uma série de benefícios. Então, melhorar ali o funcionamento das funções internas do nosso corpo, melhorar ali a nossa imunidade, consequentemente nos prevenir de doença, ajudar também na produção ali de cálcio dos nossos ossos. Então, consequentemente, você vai se tornar uma pessoa que dificilmente, quando sofre uma queda, vai se tornar mais resistente ali a algum tipo de fratura e diversos outros benefícios, como perda de peso, e perda de gordura e tudo isso, certo? Então, se vocês colocaram qualquer coisa relacionado a esses tipos de benefício, a resposta de vocês está correta. Então é isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui e encontro vocês aí na nossa próxima aula. Fui!